Agora nós passamos, então, para a intervenção do convidado Darlan Demarque, graduado em História pela URI, Santo Ângelo, especialista em docência para o ensino superior, também em Santo Ângelo, mas pelo Instituto Cenecista de Ensino Superior. Trabalhou na Secretaria Municipal de Cultura de Santo Ângelo, tempo no qual foi coordenador do Arquivo Histórico. Tem mestrado e doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL, onde hoje, inclusive, realiza seu pós-doutoramento, né, com bolsa FAPERGS-CAPES. E atua como professor substituto do Departamento de Museologia, Conservação, e Restauração da UFPEL, além de participar ativamente do GT de História Cultural da AMPU, nessa gestão que iniciou em meio do ano, no nosso evento estadual. Então, Darlan, muito obrigada, em nome da linha, dos colegas, dos alunos e também do PPGH. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Eu queria agradecer já, primeiramente, para a Gisele pelo convite. Sei que é um prazer estar aqui, junto com professores que são referência para mim, como o professor Talgolin, a professora Jaqueline, que foram referências para o meu trabalho de pesquisa e seguem sendo referências para as minhas disciplinas aqui que eu tenho trabalhado com História da Arte no Rio Grande do Sul, Tradição, Cultura e Memória do Rio Grande do Sul também. Então, é muito bom poder compartilhar um pouco das pesquisas aqui e tê-los, estar junto com todos vocês, tá? Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui da apresentação, só um pouquinho. Aqui. Só um momento. Acho que aparece para vocês? Sim, já está centralizado e ok. Tá bom, então. Nesse convite, então, que a Gisele me fez, eu fiquei pensando no que tratar, né? Porque são tantas possibilidades de pesquisa com o campo do patrimônio, e eu sou um pesquisador que não tem um foco, digamos assim, num objeto específico, né? Num espaço ou num lugar determinado, porque o meu olhar para o patrimônio ele está muito mais voltado ao processo, né? Ao processo de patrimonialização, a entender a forma em que se constitui, que se constrói algo, né? Que se delega algo a esse status de patrimônio. Então, desde o meu mestrado, eu trabalhei com patrimônio imaterial, então, compreendendo um grupo de circo-teatro familiar, né, estando com eles, analisando o trabalho deles e compreendendo essa transmissão geracional dessa memória do saber fazer do palhaço e tentando analisar isso desde da perspectiva da gestão do patrimônio material. No meu mestrado, no meu doutorado, voltei para as minhas origens, digamos assim, como eu sou de Santo Ângelo e trabalhei no campo da cultura lá, então eu tinha algumas questões que eu queria responder, né? E eu acho que as nossas pesquisas são muito também das nossas vivências e a gente está sempre se colocando nelas e vem da nossa experiência também. Então eu voltei para lá para pensar, e é isso que eu vou discutir um pouco com vocês hoje, as questões relacionadas à ativação patrimonial de São Miguel das Missões, né? E agora, no pós-doutorado, eu participo de um projeto que se chama Patrimônio em Lugares de Sofrimento, Dilemas da Transmissão. E nesse projeto a gente tem trabalhado com lugares de memórias difíceis, memórias traumáticas aqui no estado também. E nesse aspecto que eu pretendo falar para vocês desses lugares, rapidamente, óbvio, né? Porque cada um deles daria para falar muito. Eu vou me focar, claro, obviamente, mais nas missões, que é um trabalho concluído, né?
pelo menos por mim. Não, óbvio que tem muito trabalho ainda a ser feito, mas nesses casos, esses universos distintos de pensar o patrimônio, para mim, então, o que interessa é não, por exemplo, as ruínas de São Miguel, né? Não o objeto, né? O sítio histórico, o lugar em si, ou diretamente o passado que eles representam ou testemunham, né? O que me interessa muito mais é o contexto, né? Os processos, os atores que delegam, né, a esse lugar o status de patrimônio. Por isso, então, que eu uso o termo usos e discursos, né, do patrimônio para entender essas camadas de reconhecimento, de discursos, e as práticas de gestão e o que elas nos dizem também das sociedades que a imprimem em diferentes momentos. Tá? Eu vou passando aqui. Então, o meu roteiro de fala hoje com vocês vai ser muito mais voltado a uma perspectiva teórica e metodológica, né, na qual eu tenho tentado levar as minhas pesquisas. Então, vou falar um pouco da minha pesquisa, que é essa, o Patrimônio antes do Patrimônio em São Miguel das Missões, né, dos jesuítas à Unesco, que foi, então, meu trabalho de tese. Qual foi o meu marco teórico metodológico para esse trabalho e alguns procedimentos e resultados, né? E depois vou falar, talvez se sobrar tempo um pouco, aprofundar um pouco, ou se não, muito rapidamente, das pesquisas que nós temos desenvolvido aqui nesse núcleo que surge a partir desse projeto que eu participo, que é um núcleo de estudo sobre memória e patrimônio em lugares de sofrimento, NEM+, que foi formalizado como núcleo esse ano aqui na universidade, né? Apesar da pandemia, a gente seguiu trabalhando online, e depois vou deixar um convite para vocês também, que agora no final de outubro a gente vai realizar o seminário de Memória e Patrimônio, que vai ser online esse ano, e quem está organizando esse ano é o núcleo, tá? Depois eu falo um pouquinho mais nos comentários. Bem, então, o que é importante para mim? Quais são os autores? De que forma eu tenho me filiado para pensar o patrimônio, né, nessa perspectiva? Então, eu tenho, iniciando, né, eu atuo muito pensando a partir da perspectiva do regime de historicidade, né, que é essa abordagem que o François Hartog vai fazer naquele livro Regime de Historicidade, Experiências do Tempo, né, de 2013, que são, na verdade, assim como ele, outros teóricos vão trabalhar com esses sintomas, né, do tempo, né, da nossa relação com o tempo nessa virada, nesse final do século XX, início do século XXI, né? Então, ele, assim como o Nohar e outros, vão trabalhar com esses sintomas, né, da nossa relação, da nossa crise com o tempo, né? Então, eles vão falar dos movimentos de patrimonialização crescente, né, dos novos tipos de patrimônio, material, imaterial, ambiental, industrial, e hoje a gente pode pensar em vários outros. A Unesco, né, a própria ascensão da Unesco com políticas mundiais, né, essa ideia de patrimônio da humanidade, né, essa ideia também do dever de memória, né, ou seja, essa nossa obrigação com o patrimônio, também as exigências de conservação, reabilitação, comemoração, e aí eu gosto muito dessa frase dele, que ele diz que estamos tomados, né, entre a amnésia e a vontade de nada esquecer, né? E é um pouco isso, né? Um pouco com esses autores que se filiam a essa compreensão desse período que eu venho trabalhar, né? E tenho trabalhado, né? E são pontos também que outros teóricos da história e do patrimônio, né? Uma delas que a gente utiliza muito, que é a Françoise Choët, né? Ela trabalha com a alegoria do patrimônio, então ela já trazia, né, lá, quando ela tem aquele livro, O Patrimônio, o Patrimônio em Questão, né, Antologias para um Combate, ela já vai demonstrar, né, ela vai apontar os marcos nos quais a gente vai constituindo a ideia, né, de patrimônio, ou seja, de monumento histórico, depois patrimônio histórico, e depois ela vai dizer, inclusive, que o patrimônio é como se fosse um guarda-roupas, né, contemporâneo que abarca todos os sentidos anteriores, né, e outras possibilidades dentro dessa perspectiva de alargamento do campo.
E aí, nessa fase, ela vai inclusive, classificar em algumas fases, né, do Renascimento, como se tratavam as questões do passado, vai tratar depois na Revolução Francesa, né, que é fundante da forma como nós, no Ocidente, pensamos o patrimônio, a Revolução Industrial e um ponto que ela vai chamar de Revolução Eletrotelemática, né, que seria pós-Segunda Guerra, né, sendo que esse período, então, é um período do nosso tempo, né, com todos esses desafios contemporâneos, né, que a globalização nos trouxe, né, esse tempo acelerado, essas demandas múltiplas, esse período de mundialização do patrimônio cultural. Só um momento, aqui. Então, gente, para pensar o patrimônio, eu entendo, né, como um construto social, né, aquilo que os agentes, né, decidem ser patrimônio, né, ele é um lugar de conflito, né, abrange pontos de vista e práticas históricas e processos simbólicos distintos. E aí, para essa abordagem, eu tenho utilizado alguns autores, né? Só um momento, gente. Peraí, deixa eu ver se eu não passei aqui. Deixa eu voltar. Aqui, desculpa, eu estava passando. Eu vi que estava... eu tenho utilizado alguns autores que pensam um pouco nessa lógica, né? Remetendo aqui ao Kandô e ao Nohra, primeiramente ao Nohra, né? Que vai trazer a ideia de lugares de memória. Importante pensar o período em que ele também gesta, né, esse conceito, né, que hoje a gente utiliza e a gente vê sendo utilizado para tudo, né? Se tornou assim uma febre a utilização da ideia de lugares de memória e muitas vezes a gente não contextualiza, né? E ele surge, né, nesse período, então, na França especificamente, né, onde ele vai trabalhar entre 84 e 92, pensando a partir dessa perspectiva de que a memória, né, nacional francesa, onde ela estava colocada, os elementos que jaziam sobre essa temática, né, esses lugares no qual ela operava nesse momento, nesse jogo entre memória e história, né, com todas as críticas que podemos ter à obra dele hoje, né, mas estava focado nesse momento, nesse período e nesse lugar, né? Então, ali ele vai falar do lugar de memória como um lugar material, simbólico, funcional. Claro que, então, com essa categoria, como ela passou a ser uma categoria, a gente, às vezes, desconecta ela desse momento, né? E tem algumas pesquisas e alguns autores que vão dizer que a gente tem banalizado, inclusive, né, o uso do lugares de memória, mas eu gosto de me filiar muito a um trabalho da professora Janice Gonçalves, né, que revisita a obra do Pierre Nora, e ela vai dizer que tem um ponto positivo disso, que é que lugar de memória se aproximou muito à ideia de patrimônio cultural, né? E tem sido um fator que tem nos ajudado a pensar no avanço, né, de investigações e outras possibilidades dos processos de patrimonialização, né? Do papel das instituições, dos instrumentos de preservação, né? Nesse sentido, então, é isso que está ali, ele é um dispositivo, né? Ele é um conceito ampliado, né? O patrimônio, nesse momento, ele deixa de ser do Estado-nação, se prolifera em diferentes atores sociais, né? No período em que o Nohra está analisando os casos franceses, né? Então, ele é uma operação intelectual, né? Ele não existe só na natureza, a ideia de lugar de memória, né? Alguém constrói e delega também a um lugar essa categoria, né, entendendo esse espaço como um lugar de memória. Tá? E aí, por isso que é importante a gente frisar que patrimonialização é diferente de patrimônio, né? Não existe nada dado como patrimônio, né? Ele é um processo cultural como qualquer outro, né? Ele serve para dar materialidade, reconhecimento simbólico a alguns valores, né, da sociedade do presente, de diferentes comunidades.
Então, é por isso que eu gosto de trabalhar também com esse conceito do Lawrence Pratts, que trabalha com a ideia de ativação patrimonial, né, onde ele vai dizer que nesse espaço diferentes grupos vão colocar suas intencionalidades, né, suas políticas, suas ideologias, vão construir seus discursos, né, vai ocorrer negociação, né, o que vai ser consensualizado ou não, né, que vai ser legitimada, talvez, e por outros vai ser contestada. Então, é a partir disso que a gente concebe a ideia de patrimonialização, né? Eu gosto de usar aqui também outros dois autores, que é o Joel Candot, que trabalha, né, esse termo, ação patrimonializadora. Acho que vocês não vão encontrar naquele livro dele, né, Memória e Identidade, mas ele veio dar uma aula para a gente aqui no nosso programa e desenvolveu essa ideia em 2015. Então, ele vai falar de alguns componentes dessa ação patrimonializadora, né, que seriam os lugares, né, ou seja, é preciso ter um lugar, né, que é o momento dessa construção do patrimônio no território. É preciso de um tempo, né, um tempo específico para a construção de uma memória, para a construção da ideia de autenticidade. É preciso uma justificativa, né, uma justificação, um argumento, né, um sistema que explique esse bem ser reconhecido como patrimônio. É preciso ter um grupo, né, que tenha uma intervenção de atores para a construção de uma rede de reconhecimento e gestão. E precisa-se de um objeto, né? Ou seja, esse objeto que então, uma instituição, né, que vai processar esse objeto como, né, que vai elevá-lo ao status de patrimônio. Na mesma lógica, o Jean Davalon, ele vai falar de operações de patrimonialização, né, que vai ser por essa mesma linha, né, só que ele vai dizer que nós temos 6 operações de patrimonialização, que seriam a descoberta do objeto, né, 2, a certificação de originalidade desse bem, né, ou desse espaço, ou dessa manifestação cultural, o estabelecimento de um mundo de origem para esse objeto, né, a representação do mundo originário através desse bem material, a celebração, ou seja, a descoberta através da exposição, de uma atividade, de um evento, né, que demonstre, que dê visibilidade para esse objeto, e a obrigação de transmitir esse objeto às gerações futuras, esse elemento, esse bem patrimonial, ou seja, a transmissão. Posteriormente, né, ainda dentro do meu processo de construção teórica e metodológica, eu tive essa oportunidade de fazer um período de doutorado sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, e nesse período eu fiz um seminário que se chamava Imagens da Cultura e Museologia, com a professora Nélia Dias, do Esquité, lá em Lisboa, e ela, então, nos colocou em contato com essa perspectiva dos estudos críticos do patrimônio, né? Essa associação, né, a Associação dos Estudos Críticos do Patrimônio, é uma literatura que, de alguma forma, desloca e complementa essa perspectiva né, iniciada pelo Nohra, pelo Hartog, por outros, né, que vem discutindo uma perspectiva crítica de entendimento da nossa relação com o tempo, mas que é uma perspectiva europeia, francófona, né, latina, dos estudos do patrimônio, né, e eles vão chamar, então, esse grupo de intelectuais e outros pesquisadores muito ativos hoje em dia, aprofunda essa abordagem crítica, né, com autores anglófonos e também de outros continentes do globo, fora do eixo europeu, que trazem outras possibilidades de pensar o patrimônio, né, fora dessa nossa lógica ocidental, e também apontando o quanto essa lógica ocidental também, de alguma forma, obliterou outras possibilidades de pensar o patrimônio cultural.
E aí, dentro dos estudos críticos, tem uma das autoras que eu gosto muito, é a Laura Jane Smith. Ela vai cunhar esse conceito de discurso autorizado do patrimônio, né? E ela trabalha, ela é uma arqueóloga australiana, né? Então, ela fala já desde uma perspectiva da Austrália, trabalha um pouco com os nativos australianos e levanta uma série de questões para pensarmos esse tempo do patrimônio que a gente vive, né? Então, ela vai dizer que o patrimônio ele é um ato performativo, né? Um discurso que organiza a forma como nós vemos o mundo, a maneira como vemos os conceitos que estão por volta do patrimônio. Esse discurso ele pode ser um discurso profissional, né? Quem fala em nome do patrimônio, né? Dos direitos autorais, o discurso oficial, né? Onde ele se desenvolve, e o discurso também não profissional, né? Ou seja, aquele nosso, né? Ou, digamos assim, nosso pensando na sociedade, que naturaliza as ideias desses valores, né? Que naturaliza a ideia de que o patrimônio e esses valores são inerentes e fazem parte, né? E tudo mais. E isso permite, então, a difusão e o assentamento desse elemento na sociedade, né? E não discutível, muitas vezes, né? E esses discursos, então, ela vai dizer que refletem práticas, né? E essas práticas, elas são construídas e elas são discursos não do passado, né? Mas são do nosso tempo, do presente, né? Então, muitas vezes é aquilo que eu disse, a gente pega um bem cultural e o analisa a partir da perspectiva daquilo que ele representa, né? Mas a gente analisa como pessoas do nosso tempo, né? As políticas de gestão são relacionadas com questões sociais do nosso tempo, de cada tempo, né? E ela traz aí também alguns problemas desse discurso e algumas questões para a gente pensar dentro da própria Unesco, né? Como órgão de governança global, cheia de interesses geopolíticos, diferentes países, com diferentes formas de lidar com seus passados, né? E vai dizer que a Unesco vai operar em duas frentes, né? De um lado, os experts, né? Que atuam na preservação, gestão dos sítios, né? E também o patrimônio como um elemento de desenvolvimento econômico, turismo, lazer, né? Interessante dizer isso, que ela não olha para o turismo, para o lazer e outras coisas com uma visão que a Shoah muitas vezes traz, né, no trabalho como uma ideia de ser contra o turismo ou levantar uma bandeira contra a dinâmica econômica em torno do patrimônio, mas ela percebe o turismo também como um fenômeno que constrói o patrimônio cultural, né? Os turistas também, de alguma forma, estão imprimindo nos espaços suas visões, né? E é óbvio que, por outro lado, ela também traz os problemas, né? As questões que estão relacionadas a essa globalização, mundialização e financiarização do patrimônio, que seria a disneyficação dos lugares, né? Com essa ideia do turismo de massa também. E aí ela propõe, inclusive, que a gente deve desmaterializar o patrimônio, né? Dizendo que, pensando que todo patrimônio, ele é intangível, né? Ele tem em si uma lógica simbólica, né? E então, ela vai criticar as noções, né, que para a gente muitas vezes são colocadas, naturalizadas, de monumentalidade, de autenticidade, né? E vai mostrar como isso, de alguma forma, é criado, é inventado em um determinado momento. E um outro autor que eu gosto muito e que, com quem eu tenho, assim, trabalhado no sentido de pensar as minhas pesquisas a partir dele, é a do Daniel Fabre, né? Ele trabalha com o conceito de emoções patrimoniais. Tá? O Fabre é um antropólogo, ele foi um antropólogo, né? Ele faleceu em 2016. Ele é do laboratório de estudos das instituições culturais, né? Laboratório de Antropologia e História das Instituições Culturais, francês, né? E ele trabalha com essa lógica, então, de pensar o patrimônio a partir da perspectiva da emoção, né? Ele vai
de alguma forma, pensar novamente, né, está afiliado a essa mesma lógica de pensamento do patrimônio, ele vai dizer que o patrimônio, num determinado momento, deixa de ser reivindicado como o patrimônio que é nosso, né, nessa virada do século XX para o XXI, a gente passa não mais a ser o patrimônio que é nosso, mas como o patrimônio somos nós, né? E isso expande, né? Ele vai expandir essa ideia a partir daquele conceito do Legoff ali, né, que vai falar já naquele momento de paixões identitárias, né, nos anos 80, né, que já diagnosticava essa febre patrimonializadora, digamos assim, na França, e ele vai dizer então que o patrimônio ele é um vetor, né, de embates, disputas, ele é um reflexo dos problemas sociais, né, contemporâneos. Ele, então, trata disso dentro de um que ele chamou de escala das emoções, né, que seria o deslocamento, tá? Dizendo que não é mais o Estado, né, nesse período da virada do século, ou né, da segunda metade do século XX, inclusive, né, que dita as grandes narrativas, né, não é mais o Estado ou a escola, né, a gente tem uma série de outros atores sociais que estão voltados a tratar do patrimônio, né, a gente tem os pequenos lugares se tornando patrimônio, as diferentes arquiteturas, né, não mais só os palácios, mas os patrimônios sensíveis do pós-guerra, Auschwitz, né, e outros elementos, se a gente for pensar mais contemporaneamente, relacionados às ditaduras latino-americanas também. A gente tem grupos de militantes, sociedade civil organizada, a gente vai ter o patrimônio sendo vinculado através da televisão, das redes e tudo mais. Então, ele vai dizer que há um deslocamento sobre quem tratava o patrimônio, de que forma é tratado. Ele vai dizer que essa escala das emoções, ou seja, né, as emoções em torno do patrimônio também vão partir de disputas, né, ele é um palco de embate, e essas disputas estão dentro do que ele chamou de cadeia patrimonial, né, que seria aquele processo que eu mostrei para vocês ali um pouco do que o Candot e o Davalon trazem, que é de designar, classificar, conservar, restaurar, publicizar. É nesses aspectos que ele vai ver que acontecem as disputas, né? Se restaura de tal forma, como fazemos? Conservamos assim ou precisamos modificar, né? A gente tem sempre essas discussões quando entra, assim, principalmente no patrimônio material, né? A casa, ela tem que ser mantida ou podemos adaptá-la para tal coisa? Mantém a fachada, não mantém... E essas questões, elas aparecem também no patrimônio imaterial, né? A manifestação cultural, mas se tirar tal coisa, tira a originalidade dela, mas... Né? Então, isso aí dentro estão os embates. Outro caso que ele vai dar as escalas é a lamentação, né? A comoção em frente às catástrofes, né? O exemplo agora do Museu Nacional, de outros bens e elementos culturais que sofreram, né, alguma avaria, alguma catástrofe. Então, a emoção, o trauma, né, das pessoas frente a esse objeto perdido, as pessoas choram por causa desse elemento, né? Então, há uma demonstração, uma lamentação, e o outro seria a sedição, né? Que seria, eles colocam como deliberações ilegais, violentas mesmo, em defesa do patrimônio, rejeição do patrimônio. E aí, esse livro, que se chama Emoções Patrimoniais, não está traduzido para o português, o Fabre não foi traduzido ainda, está em francês. É, na verdade, uma coletânea com diferentes trabalhos de pesquisadores desse laboratório e que trazem exemplos, né, da forma como operam essas emoções patrimoniais. E a gente até agora, no ano passado, eu organizei um dossiê com o professor Diego Machado, da Univille, e a gente traduziu um artigo do Fabre, onde ele coloca as ideias iniciais da emoções patrimoniais. Depois eu posso deixar para vocês, quem tiver interesse. E aí ele vai falar dessa sedição nesse sentido de que, usando exemplos da obra, de pesquisadores que estavam publicando na obra,
sobre a forma como as pessoas se colocam na defesa dos espaços, né? Então, as pessoas vão mesmo para frente de batalha contra uma empreiteira que está tentando inserir um poço de petróleo lá no interior da Itália, né? As pessoas, então, se mobilizam contra um tombamento de um conjunto histórico, né? Isso pode ser a favor ou contra a patrimonialização, né? Então, ele vai dizer que essa sedição também fala dos problemas sociais contemporâneos, tá? Bom, e para abordar tudo isso, né, qual a metodologia que eu tenho pensado e tenho tentado aplicar para atuar nessa perspectiva dos processos patrimoniais, né? Então, pensar em como diversas pessoas experienciam e compreendem e produzem o passado no presente, né? Como o passado é tornado presente no passado, né? E como o passado é tornado presente no presente, né? Isso é uma pergunta de uma outra autora que eu tenho utilizado, que é a Sharon MacDonald, e ela é muito didática, assim, para pensar a metodologia, né? Então, pensar na maneira como as pessoas e os acontecimentos são experienciados no tempo, né? Como os acontecimentos do passado se materializam em documentos, monumentos, pessoas, né? Como o passado sobrevive no presente, né? A seleção de vestígios, por que temos esses vestígios e não outros, né? Como esses vestígios são transformados em evidências históricas, né? Como é o acontecimento do passado e as experiências, né? Como é que elas são usadas, experienciadas no agora, né? E como foram em determinados momentos. E aí ela vai dizer que a gente precisa fazer uma abordagem que é multitemporal e multissituada, né? Porque vai remeter a práticas, experiências e lugares físicos em diferentes escalas de tempo e espaço, dependendo do nosso problema de pesquisa, né? Então, pensar como esse passado sobrevive no presente a partir dos documentos, dos monumentos, foi um dos desafios que eu trouxe para o meu trabalho de tese, né? Em pensar, para mim, a minha grande questão era pensar como São Miguel das Missões, em determinado momento, foi ativado como patrimônio, né? Porque para o senso comum e para a história oficial do patrimônio nas missões, se pensa muito na vinda do Lúcio Costa, lá na década de 30, e ele, então, operando nesse espaço, tinha essa relação com o Getúlio Vargas, né, que era da região, e conhecia o espaço. Então, há uma narrativa, né, fundacional da ideia de patrimônio em São Miguel, mas eu, quando trabalhei no Arquivo Histórico de Santo Ângelo, trazia algumas questões a partir de algumas fotografias, a partir de coisas que para mim não fechavam, assim, né? Não estavam dadas. Então eu olhava a imprensa da região na época, da década de final do século XIX, início do século XX, primeira década do século XX, sequer se falava em missões. Né? O lugar não existia, não se falava, eram os embates políticos republicanos do período e tal, mas as missões não apareciam. E em determinado momento, nos anos 20, né, a gente passa a ter as missões assim, aparecer na imprensa, a gente tem fotografias desse período também, e que não eram as fotografias que eu via do período da intervenção do Lúcio Costa, né? Então, era isso que me incomodava um pouco. O que aconteceu nesse tempo, né? E aí, para fazer isso, eu tive que aplicar essa possibilidade que a McDonald's me deu de pensar em múltiplos elementos, né? Então, eu fiz entrevistas, depoimentos, fui para 18 arquivos, museus, memoriais, aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, do IFAM, no Rio de Janeiro, também em Lisboa, fotografias de jornais, revistas, documentos, né, cartas, ofícios, relatórios, obras fílmicas, observar a paisagem mesmo do sítio, os monumentos. Então, analisei também as publicações, essas literaturas de viagem, a geografia dos santos mártires das missões, né, e tudo isso dos anos 30 e 40, e tentei fazer com que elas conversassem. Esse foi o meu maior desafio, tá?
Então, vou passar, só para a gente pensar, então eu estruturei o meu trabalho dentro dos tempos da patrimonialização, né, em São Miguel. E, obviamente, que eu vou me deter a esse período, esse segundo que está ali, 1920, 1930, né, para mim vai ser o foco principal do meu trabalho, para pensar essa ativação do patrimônio, mas fiz uma abordagem anterior, né, contextualizando, óbvio, o que foram as missões, o que eram as missões jesuíticas, Guarani, né, essa relação, e eu estruturei de uma forma que foi um desafio para mim, porque eu comecei do presente para o passado, né? Então, como o meu trabalho estava colocado, a minha pergunta de pesquisa estava colocada nesse passado do patrimônio, eu comecei do patrimônio hoje, né? Então, pensar esse São Miguel como o hiperlugar do patrimônio, né? Que o hiperlugar um termo utilizado pelo David Berliner, que é um antropólogo e que trabalha com os bens patrimonializados em nível mundial e tal. Então, ele vai falar desse lugar que né, que é vendido, que é espetacularizado, que tem, né, toda essa dinâmica de procura e tal, e que guarda em si também uma série de conflitos, né, de gestão, a comunidade local com os turistas. Então, nessa lógica. Depois, claro, abordando o reconhecimento da Unesco, né, Patrimônio Nacional, e aí eu chego nesse período dos anos 10, 20, 30, no qual aconteceram, né, eu já tinha essa informação do reconhecimento de São Miguel antes, né, do IFAM, do SFAM, na época do Serviço do Patrimônio, pelo governo Borges de Medeiros, né, que no relatório de terras e colonização, cria lá um artigo, né, nesse código, que vai falar sobre lugares históricos, e vai ser especificamente para São Miguel. E ali vão acontecer as primeiras obras entre 24 e 25, feitas pelo engenheiro João de Abreu Dani, que era responsável pela colônia de terras de Santa Rosa, e ele, então, que vai operar essas primeiras obras nos anos 20 e 30. E eu tinha, então, como referência algumas pesquisas sobre isso do Vladimir Stelo, que é arquiteto, né, que investiga um pouco, investigou na dissertação dele como se procederam as práticas de gestão nesse período né, do patrimônio, as práticas restaurativas, e a professora Ana Meira, né, que trabalhou também, abordou um pouco isso na tese dela, né? Mas nunca, não encontrei assim referências documentais diretas ou pesquisas que problematizassem esse período. O que acontecia nesse período em São Miguel, né? Quem eram os atores que estavam, né, São Miguel sendo distrito de Santo Ângelo, né, quem eram os atores envolvidos nesses atos de preservação, né, quais os interesses políticos, econômicos, sociais que estavam implicados nisso, né, por que São Miguel preservado ali como centro, coração das missões, né, é o escolhido e em detrimento de outros, né, de sítios, né, além da monumentalidade da igreja, óbvio, né, mas quais outros elementos que se voltam a São Miguel, né? Então, a construção de tudo isso que nós passamos a chamar de patrimônio missioneiro, né? Elas são geradoras de representação, né? Eu queria entender quais são esses marcos, né, simbólicos que fundamentam esse reconhecimento. Né, as ideologias que estão na volta, né, religiosas, hoje políticas, científicas, que seguem ocorrendo nesse espaço, né, nesse lugar que é testemunho, né, de um período colonial, desses remanescentes arquitetônicos que foram, então, alçados ao status de patrimônio, né, de monumento na época. Né. Então, deixa eu passar aqui. Aqui tem algumas imagens, então, de como eu fui estruturando isso, como eu disse para vocês, os tempos do patrimônio, né? Então, de 60 a 90, a gente tem a reordenação urbana, as iniciativas do turismo, do patrimônio mundial. Então, nessa lógica, se a gente pegar o que eu falei antes da Shoah, né? Nesse momento dessa revolução, digamos,
telemática, informacional, mundialização do patrimônio, está tudo colocado aí nesse período, né? E a gente vê que isso inicia, né? Eu consegui, a partir dos documentos, ver que isso iniciou lá nos anos 60, né? E eu fui fazendo isso a partir de notícias da imprensa e, em âmbito local, percebendo que, como vocês podem ver aqui do lado, esses selos que foram sendo criados para São Miguel, um selo oficial da Prefeitura de Santo Ângelo, a gente vai ter mais adiante selos mesmo dos correios comemorativos, né, detalhes de jornal, documentos oficiais, né, algo que eu via que não acontecia anteriormente, né. E nesse período também eu me debrucei a entender um pouco como ocorreram as práticas de reordenação do espaço urbano da cidade, né. A gente vai ter, por exemplo, toda uma lógica de deslocar desse espaço, ou seja, do entorno do que hoje é o sítio, era, na verdade, o ambiente de sociabilidade da comunidade miguelina, né? A gente tinha ali o clube, a igreja, né? A gente tinha a escola do município, né? do distrito ainda, né? E tudo isso, então, é alterado, essa dinâmica na qual aquela comunidade vivia, foi alterada para um outro lado, planejado para um outro lado da cidade, né? Foi feito, então, toda uma legislação, um planejamento urbano pelo IPHAN, junto com a Prefeitura de Santo Ângelo, né? Não foi tranquilo, né? Teve muitos embates, né? Tanto é que a gente vê ainda as permanências disso na forma como a sociedade de São Miguel se relaciona com o IPHAN, né? O cemitério que nós vemos aqui do lado da igreja foi retirado nesse período também, né? E aí eu consegui algumas entrevistas assim que falam também do impacto traumático disso na sociedade, na comunidade. Muitas pessoas protelaram, né? Foram avisadas, mas protelaram a retirada dos seus entes queridos desse espaço. E depois de um determinado tempo, simplesmente elas me contaram, foi uma patrola da prefeitura até aí, retirou o que existia, né? E assim foi feito esse momento. Então é para a gente pensar também que as políticas de patrimônio, né, elas também podem intervir, né, e deixar marcas numa sociedade, né? Ainda mais uma sociedade, numa comunidade como São Miguel das Missões, né, que, se a gente pensar, então, desde 22 com políticas de patrimônio, está fundada em cima muito mais das políticas de patrimônio, né, do que na história missioneira em si, né? Elas estão muito mais voltadas a uma representação missioneira, né, do que nessa vivência desse passado, né? Então, essas marcas da patrimonialização são muito presentes na vida das pessoas atualmente, né? Então, deixa eu passar aqui. Depois, a gente tem aqui de 37 a 50, né, retornando, né, indo ao passado, antes disso a organização, né, a atuação do IPHAN, do patrimônio, essa fase que a gente tanto conhece, né, do Lúcio Costa, fazendo a visita às missões, junto com o Augusto Meyer, né, que foi o primeiro responsável pelas ações de patrimônio ali. Então eu fui até a Fundação Casa Rui Barbosa, no qual tem as cartas do Augusto Meyer, que ele vai trocando com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, falando sobre as missões e as ações que estão sendo feitas no Rio Grande do Sul, para o patrimônio. Então, trabalhei um pouco com essa lógica dessa rede de intelectuais ligados ao governo Vargas, né, ligados ao período da ditadura Vargas, e que vão trabalhar para o reconhecimento de elementos em diferentes pontos do país, né, na construção dessa lógica da nacionalidade, né. E aí, nesse momento, eu tinha como uma pergunta lá no início, pensando assim, né, que o Vargas tinha um conhecimento, ele foi governo do Estado em 28, né, então estaria relacionado ao Vargas, essas primeiras obras feitas nos anos 20, né, eu tinha essa possibilidade, procurei documentos em vários lugares, essa era a minha hipótese, mas não encontrei, e me surpreendi que pouco encontrei nos discursos do Vargas, em outras coisas que ele deixou escrita, algo que remeta às missões, né? Quase não existe, assim, e fiquei pensando que conhecimento ele tinha desse espaço, né? E aí eu encontrei
algumas biografias mais laudatórias, assim, né, feita pelos serviços de Estado mesmo, sobre o Vargas no período, em que a gente tem alguns viajantes, alguns intelectuais que escrevem essas biografias e que tratam das missões como lugar aquele no qual o grande pai da nação, o grande líder da nação foi forjado e tudo mais. Então, mais um discurso de outros, né, voltado às missões nos anos 40, por aí, do que do próprio Vargas retomando isso, né? Por exemplo, como ele tem um discurso no qual ele exalta Ouro Preto, né? Ele foi até lá e ele fala do reconhecimento dos anos 30, a gente não tem o mesmo sobre as missões, pelo menos até agora eu não encontrei, né? Então isso para mim ficou um pouco mais, né? As perguntas foram surgindo em relação a isso. E aí, aqui só para a gente, do Estado Novo, aqui, né, a construção do museu, né, do Museu das Missões, né, nesse período, e para a gente pensar também o quanto esse museu, projetado pelo Lúcio Costa, né, ele já nasce quase com o status de patrimônio, né, ele é um edifício que é importante na história do próprio Lúcio Costa, né, então, quando a gente pensa hoje nos trabalhos lá do Jean Batista, né, a própria Jaqueline, que trabalha um pouco com essa perspectiva de pensar outras lógicas para a estatuária e para a imaginária missioneira, né, a dificuldade que é de tirar desse espaço esse status arquitetônico relacionado né, esse status patrimonial que o próprio IFAM foi gestando em torno desse lugar, né? Eu acho que ele é um elemento que já tem, né, 80 anos, né? É preciso, eu acho, abordar um pouco mais nesse museu, a minha opinião, assim, e no espaço, a trajetória desse patrimônio, né? Ainda é muito viva nesse lugar aquele pensamento e aquele discurso museográfico daquele período, né? Daquele período, e é difícil lidar com ele, porque quase que ele está cristalizado como patrimônio também, né? Então, aí a gente encontra esse desafio. Então, eu volto para 1922, né? E um pouco antes também, como vocês vão ver depois, com essas fotografias, né? Aqui eu trago duas fotografias que estão no relatório da Intendência de Santo Ângelo. Depois eu fui encontrar os relatórios do próprio governo do estado, da Secretaria de Obras, que documentam as obras sendo feitas, né, na região. E muitas dessas fotografias estão sem identificação. Essa daqui, por exemplo, do acervo do IFAM, no Rio de Janeiro, está lá na pasta de inventário, ou seja, são fotografias que o próprio Augusto Meyer, no período, juntou para fazer o primeiro inventário, né, das missões e enviou para lá. Elas não têm uma identificação, né, elas estão lá relacionadas com o inventário, só isso, né? Então é desse período, o que me leva a crer que essas fotografias foram fotografias que documentaram a própria Secretaria de Obras do Estado, né? O Augusto Meyer era diretor da Biblioteca Pública do Estado nesse período, então ele andava por entre o Partido Republicano Rio-Grandense, né? Ele estava relacionado com essas figuras. Então, ele levantou esses elementos e enviou ao Serviço do Patrimônio, né? Mas ainda sem identificação. E há muita confusão no uso dessas imagens, muitas vezes, porque se trata delas como se fossem as obras dos anos 40, né? No qual o Lúcio Costa, né, foi o responsável, junto com o Meyerhoff, que foi o arquiteto e tal, e a construção do museu, mas não elas são anteriores, elas são da década de 20. Deixa eu só passar aqui. E essa iniciativa, então, do governo do Estado aqui, pode ser colocada, por exemplo, como uma das primeiras no Brasil a desenvolver algumas ações de preservação do patrimônio, né, ainda nos anos 20, e essa ação precisa ser vista também dentro de uma série de ações do próprio governo republicano rio-grandense, né, que na época também estava criando instituições de memória, né, a criação do Instituto Histórico Geográfico, a inauguração da Biblioteca Pública, a criação do Museu Júlio de Castilhos. Então, estava operando aí toda uma lógica nacionalista também nesse período. Tá? E eu volto um pouquinho mais no tempo, né, no final do século XIX, início do século XX, porque como eu estava tentando entender as relações
locais, eu peguei algumas imagens assim que para mim foram marcantes, por exemplo, que existem no Arquivo Histórico de Santo Ângelo, que é a ocorrência dessas festas populares, né, de base portuguesa, a festa do Divino, as cavalhadas, né, e que de repente desaparecem num determinado momento, né, param de ser praticadas. E, claro, tudo isso tem a ver com um movimento também de romanização da Igreja Católica, do período, né, mas uma das fotografias que eu encontrei no Arquivo Histórico do Museu Antropológico de Juí é essa daqui. Né? Não tem uma data específica, né? A gente vê aí uma formação de um cortejo de cavaleiros, né? Personagens mascarados, né? A gente consegue ver lá adiante mascarados, né? A gente vê uma representação, né, com lanças, bandeiras, né? E tudo isso remete, obviamente, a uma atividade de uma cavalhada, né? Porém, a fotografia lá colocada no museu está catalogada com a seguinte informação: no fundo, as ruínas de São Miguel, na frente um grupo de homens a cavalo, devido à data, provavelmente os chimangos. Né? Ou seja, havia aí uma confusão, né? Uma manifestação cultural tratada como um momento beligerante, né? Do período. Então, esse registro no verso da fotografia, para mim, também não representa só um equívoco, né? Ele é singular na compreensão da complexidade do quadro político e cultural que era vivido na região naquele momento, né? E o equívoco também, ele demonstra a sobreposição, né, da questão política sobre a cultural, né, levando a essa confusão, né, de reconhecê-la não como uma festividade, mas como um registro da Revolução de 23. Né? Isso ocorre também porque as cavalhadas, né, deixaram de ser praticadas e também porque outras matrizes culturais, né, vindas com os imigrantes, né, alemães, italianos, poloneses, que vão formar as colônias na região, também foram se sobrepondo. E isso é interessante para a gente pensar a próxima fase. Aqui é só para a gente ver, né, esse processo de repovoamento, lembrando que a região era uma região que era berço também do Partido Republicano Rio-Grandense, então os republicanos dominavam a política, o coronelismo assim muito forte na localidade. Aqui algumas fotos, né, do período. Há também a reutilização dos elementos das pedras para construir novas casas, né, o reuso dessas pedras. A própria lei orçamentária do município, lá em Santo Ângelo, em 1904, por exemplo, tinha um valor de venda das pedras retiradas dos povos de São Miguel e Santo Ângelo para a construção de novas casas, né? Só eles diziam com exceção das pedras das igrejas. Né? Então, isso também demonstra a falta ainda, né, esse reuso das pedras, a falta de uma valoração, né, desses elementos como patrimônio. Né? Então, havia uma memória fluida também, articulada nesse contexto. Né? Essa ausência de um status, de um projeto patrimonial estava muito claro. Né? E reutilizava essas pedras porque não tinham valor rememorativo especificamente. Né? Deixa eu passar. E essa imagem aqui, ela foi fundamental para o meu trabalho. Né? Essa foto, ela não tinha identificação, ela está no acervo do Arquivo Histórico de Santo Ângelo. Né? Ela só tem uma data bem no meio ali, se vocês verem com cuidado, 14/11/1928. Tá? E eu me debrucei sobre essa foto. Essa foto me incomodou, né? Me incomodou bastante, o período também, né? E porque ela acaba por jogar por terra todo um discurso do senso comum de que as missões estavam abandonadas, que isso só acontece com a chegada do Lúcio Costa lá na década de 30 e tudo mais. A gente está vendo aí um evento acontecendo, né? Uma relação, um uso, como a gente já via lá com a cavalhada. Então, isso também não fecha, né? E aí, então, eu fui descobrir, recorrendo a jornais e tudo mais, que isso se tratava de um evento dos 300 anos, e como a gente pode ver lá no altar, que está lá os padres rezando a missa de costas, né?
a 300 em cima, né, feito com umas palmeiras e tudo mais, dos 300 anos da morte dos padres, do Júlio de Castilhos, Afonso Rodrigues e Roque Gonzalez, né, que era 1628. Então foi feito um grande evento nas missões, né, um grande evento que juntou todo o pessoal da região colonial, né, para esse momento, essa atividade, né, que hoje segue sendo a Romaria do Caró, né, na região e tudo mais. Essa é o primeiro momento, então ela acontecia dentro, aconteceu o primeiro dentro das ruínas lá em São Miguel das Missões, as ruínas da igreja, né? Para mim, essa atividade que envolveu toda a comunidade, eu encontrei no jornal lá o Missioneiro, não todas, mas foi vendo as notícias na região, né? Ela envolveu o arquiteto, o engenheiro que fez as obras nas missões, ele foi o coordenador da festa, né? Então, toda uma questão do Partido Republicano Rio-Grandense, os jesuítas que tinham retornado à região e tinham criado uma colônia germânico-católica, que hoje é a cidade de Cerro Largo, que vai ser fundamental para o meu trabalho. Então, esses jesuítas estão associados a isso também, né? Então, eu entendo essa atividade como aquela que insere uma retórica patrimonial às missões, né? Tudo bem que a gente teve o restauro e tudo mais, mas a gente tem aí o envolvimento da comunidade, né? O trabalho dos promotores na divulgação desse evento, a realização de uma visitação, isso tudo está sendo narrado na imprensa, a realização de uma visitação para apreciação das ruínas e seus arredores, a missa em memória dos mártires, né? O registro de uma futura impressão, né, de um livreto com a história do Padre Roque. Óbvio que nesse momento havia toda uma mobilização da Companhia de Jesus para a canonização, né, do Padre Roque. Então está relacionado a isso também. A inauguração de um monumento também em frente às ruínas, com a inscrição em homenagem ao Padre Roque. Esse monumento aqui, né, que eu encontro em várias fotos também, e não sabia onde ele estava, né, porque com a atividade de restauração de São Miguel pelo governo federal, esse monumento desaparece, ele não aparece mais. Então eu conseguia também, a partir dele, saber quais eram as fotos antes e depois da ação do governo federal na localidade, né? E esse evento, nesse dia, ele foi uma associação entre governo estadual, jesuítas, né, os colonos locais, né, e aí, num grande evento, com falas e discursos que falavam da ideia de um patriotismo cristão. E aí eu via, então, essa associação entre governo do Estado, jesuítas, igreja, né, e governo, nesse sentido, trabalhando em conjunto. Aqui é só para a gente ter uma ideia da associação, né, da Associação dos Colonos Germânicos, né, feita pelo padre von Lasberg, que é o fundador, então, da colônia de Cerro Azul, hoje Cerro Largo, né? E ele ainda antes, então, dessas obras e tudo mais, se a gente chegar nos diários dele, ele vai dizer lá em 1902 que ele foi até as missões para reconhecer o espaço, para criar a colônia, e aí ele diz que se ajoelhou sobre os destroços, né, do que foi esse passado, rezou com lágrimas nos olhos, beijou as pedras, olha só, então tem todo um caráter emocional aí, né, de ativação desse passado, que essas pedras são testemunhas melancólicas da grandiosidade destruída. Então, esses jesuítas que estavam em São Leopoldo, que vão criar essa colônia, que vai ser uma experiência, né, católica com os alemães, eles também vão estar atuando em Porto Alegre dentro do Instituto Histórico Geográfico, criando toda esse discurso que insere as missões na história oficial do Rio Grande do Sul, digamos assim, né? E então os padres, o Hofkemeier, o Techauer e outros, que vão ser fundadores também do Instituto, vão versar por essa ideia aí que se constrói toda a ideia de 7 povos das missões, né? De Roque Gonzalez como sendo aquele o
proto-mártir, aquele que o primeiro a entrar no espaço do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso vai sendo construído também por essa retórica. Então, esses jesuítas vão estar trabalhando lá nas colônias mesmo e vão estar trabalhando nessa ativação em nível estadual. E no relatório anual, em 24, eu encontrei essa imagem dessas peças, né, dessa imaginária, em que não estão no Museu das Missões, né? E não encontrei, né, no Museu das Missões, não encontrei, eu tentei achá-las no espaço expositivo que tem no Museu Capela do Instituto Anchietano de Pesquisa, onde tem também algumas imagens. Conversando com o padre Inácio, ele me contou, então, que não tem documentação. Possivelmente, né, essas obras, a gente chegou a essa conclusão, que iam até Cerro Largo, eram recolhidos pelos jesuítas que estavam ali, depois levadas para o Colégio Anchieta, em Porto Alegre, né? Eu fiquei pensando, mas onde estão essas obras, né? Já que eu não encontro um documento que falava diretamente da ação dos jesuítas pedindo a patrimonialização de São Miguel, olhando para aquele espaço, né? Eu pensei que, bom, através dessas obras, então eu posso pensar que eles têm alguma relação, né? Então eu fui até Cerro Largo também, tentei na igreja, não encontrei essas imagens, mas encontrei no Museu de Cerro Largo, né? Encontrei, elas estão lá catalogadas, né? Algumas delas, né? E isso, para mim, mesmo não tendo um documento específico que falasse disso, de alguma forma demonstra a ação desses jesuítas nesse processo, né? Diretamente junto com o governo estadual. Aqui a gente pode ver a foto do relatório, a foto da imagem que eu fiz, e diz ali o padre, né? Essa estátua foi trazida pelo padre Max da região missioneira de uma capela em ruínas, né? Então esse é o dado que tem da imagem, né? Então, mas isso demonstra, né, que eles estavam juntos nessa empreitada patrimonial, digamos assim. E mais adiante, então, eu vou perceber que ao longo das políticas, né, patrimoniais que vão sendo instauradas, esse uso do espaço das missões como um lugar das ruínas, da igreja e tudo mais, como um espaço de devoção religiosa e tudo mais, sobre a qual foram ativadas nesse primeiro momento, elas vão sendo mitigadas, né? E a devoção para o patrimônio é que vai ganhando espaço. Então, a gente vai ter uma série de essa limpeza, essa desculpa a palavra, cenário, tornando um cenário. Esse espaço, a gente vai vendo isso acontecendo, né? Lentamente. Ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, né, as obras em São Miguel nos anos 30, também estava sendo construído pelos jesuítas o Santuário do Caró, que é onde vai se comportar hoje toda essa questão sagrada, né, e de devoção para os mártires das missões. Então, cada coisa vai indo para o seu lugar, né? Um lugar para a nação, um lugar para o patrimônio, né? Um lugar de devoção patrimonial e um lugar para a questão do sagrado, né? E esse monumento, então, que eu não encontrava na área, eu fui encontrá-lo em frente ao Santuário do Carol, mesmo monumento, que está escrito ao proto-mártir das missões, padre Roque Gonzalez, nos 300 anos, né? E aí, então, fica mais claro que isso foi levado para lá no período. E aqui a gente tem um monumento em 28, né? Desculpa, a base do monumento de 28 eu encontrei lá nas missões, ainda em frente ao cemitério. A gente lê embaixo, na base da coluna, população missioneira, né? Achei isso bem significativo, né? A falta de conhecimento, de sentido, né, desse período de ativação do patrimônio, fez essa requalificação e a própria pedra, né, do período missionário que foi utilizada para fazer esse monumento, hoje se encontra lá sem um significado específico, como qualquer outra, né? Só para pensar um pouco isso, né? E essa ideia de população missioneira também sendo colocada, sendo infringida nesse momento, né? E hoje, onde é que eu vejo as emoções, né, de memória, patrimônio na região?
Eu vejo esse lugar como um evento patrimonial vigoroso, pulsante, né? As missões seguem sendo esse lugar assim, no qual ainda há várias intencionalidades e versões e discursos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então aí tem alguns dos meus interlocutores, né? Que foram transformando o patrimônio, né? Inclusive como se fosse uma meta de vida mesmo, né? Eles colocam sua casa, inclusive, como para a construção de um museu, né? Ou seja, o seu Emiliano que está aqui, o seu Emílio, desculpa, que está aqui, ele planta plantas nativas específicas do período, né? Ele trabalhou no IFAM durante muito tempo e ele fez, inclusive, um engenho assim para a construção de barro do período, para reconstruir tigelas do período, para ver como que os índios faziam e tudo mais. E o seu Walter Braga, que transformou a casa num ponto de memória, né? No qual ele recolheu esses elementos. Então, essa preocupação da própria comunidade, né? E a própria ideia de uma nação missioneira naquela bandeira que vocês estão vendo ali, que está colocada em frente a Assis, em Santo Ângelo, que é um movimento levado à frente por um pessoal da área de turismo, né, transnacional, tentando pensar na ideia desse passado como fundante de uma nação comum. Então, a gente vai vendo aí. Eu participo hoje de um grupo no WhatsApp que dá uma outra tese, né? Quase como uma etnografia pelo WhatsApp, onde tem umas 200 pessoas lá da região, de diferentes cidades, e alguém me colocou lá e eu fico observando, eu acho interessantíssimo, porque tem desde acadêmicos, desde gestores, desde empreendedores, né? E estão discutindo a história das missões e como levar mais turistas para a cidade, como atuar no campo da educação para o patrimônio, né? Então isso fala de uma relação pulsante, né? E que vai um pouco naquela lógica que eu trouxe para vocês do Fábio, que ele diz desse deslocamento, né? Hoje o Estado, as políticas, né, pelo IFAM, não dão conta disso. As pessoas se sentem parte e elas querem também colocar suas visões nesse espaço, né? Então, nesse sentido que eu fiz o meu último capítulo pensando aonde permanece essa memória do período das missões. Tá? Gente, eu já passei do tempo, já fui. Eu só vou passar rapidamente aqui para mostrar para vocês. Então, esse é o meu trabalho de tese, ele vai por aí, a gente pode discutir mais alguma coisa que vier. Só para mostrar para vocês, então, onde a gente tem trabalhado hoje, a partir dessa lógica também de pensar a patrimonialização, mas agora a memorialização, né? No núcleo de estudos sobre memória e patrimônio, do lugar de sofrimento, esse projeto que é financiado pela FAPERGS e CAPES, e a gente tem trabalhado nessas três lógicas, assim, né? Dos museus existentes relacionados a memórias difíceis. A gente tem trabalhado, então, com o memorial psiquiátrico lá do Hospital Psiquiátrico São Pedro e do leprosário também, do antigo leprosário, que é a colônia Itapuã, né? Problematizando esses lugares e a forma como essas imagens desses passados são ativados nesses memoriais. Um memorial em processo, que algumas professoras aqui têm trabalhado junto com o pessoal da Federal de Santa Maria, para a criação do memorial da tragédia, né, da Boate Kiss em Santa Maria, pensar na lógica expositiva e tudo mais, né? E também lugares relativos às violações, né, das ditaduras civis militares aqui, e eu tenho trabalhado com análise de processos patrimoniais de 2 lugares em Porto Alegre, a Ilha do Presídio, no Guaíba, e o Dopinha, que foi um centro clandestino de tortura. Tá? Eu vou deixar essa parte aqui para a gente pensar numa outra oportunidade, porque eu acho que já passamos do tempo, posso um outro dia vir falar só disso, só para mostrar algumas imagens para vocês. Então, aqui o Hospital Psiquiátrico, que a gente tem trabalhado, eu tenho esse ano não consegui, em função da pandemia, mas tinha visto a forma como o próprio, ele é mantido
por funcionários do Hospital Psiquiátrico São Pedro, né, assim como o Hospital Itapuã também são funcionários da área da saúde que mantém esses memoriais, né? Então, é uma lógica muito institucional de pensar, essa é uma das críticas assim construtivas, né, do espaço, que é muito importante, mas é muito na lógica institucional, dos tratamentos e tudo mais, e eu tenho me perguntado por que as pessoas que lá estiveram não aparecem, né, nesses discursos que ali estão colocados, assim, né? Então, é nesse sentido que a gente tem pensado esse lugar. Então, eu tenho pensado em uns objetos que têm uma potência narrativa, que podem ser melhores trabalhados, né? Então, esses objetos aqui no meio, objetos pessoais das pessoas que lá entraram e de lá nunca mais saíram, e ninguém sabe de quem pertenceu, então são relógios, moedas, carteiras, né? Que não tem registro nenhum, né? Os prontuários dos pacientes, né? Então, esses elementos, esse espelho que ali está, que tem uma história interessantíssima, né? Ou seja, as pessoas em determinado momento receberam um espelho, elas não podiam ter nada cortante, né? No lugar, mas elas tinham um espelho que as freiras davam para elas e muitas vezes elas se olhavam no espelho e não se reconheciam mais de tanto tempo que lá estavam, então tem toda uma lógica assim. O caso da Boate Kiss, que eu falei para vocês, né? Que aí então eu não estou trabalhando diretamente com ele, mas os colegas que estão já fizeram a primeira fase do memorial. Ainda é um memorial, um lugar contestado, tem uma questão judicial. Então, esses para a gente pensar na memorialização também, né, nesse aspecto, tem uma questão judicial, tem uma questão por busca de verdade, de justiça nesses lugares também. Então, é uma outra lógica, é muito mais delicado os processos de patrimônio e de memória nesses lugares, é isso que a gente tem se debruçado. E a gente, então, o pessoal criou um memorial que está online já, memorial virtual, às vítimas da Boate Kiss, né? Enquanto o memorial presencial não acontece. Então, isso foi desenvolvido aqui pelo Leonardo e pela Dani Rangel, que são colegas que estão trabalhando na iniciação científica direto com essa atividade. Aqui em Porto Alegre, o Dopinha, para quem não conhece, e a Ilha do Presídio, né? O Dopinha que passou por um processo de criação de um memorial ali na época da Comissão Nacional da Verdade, que não foi adiante, né, por uma série de questões políticas. Então, eu também estou olhando isso dentro dos processos, o porquê que não foi, de que forma, né? A Ilha do Presídio, que foi tombada em 2014, né, durante o período da Comissão Nacional da Verdade, também, como patrimônio do Estado, por um pedido da Comissão Estadual da Verdade, tá? Mas que também não tem um projeto hoje. Então, para pensar também que só patrimonializar, né, não garante a continuidade disso, ou seja, só tornar patrimônio sem um projeto, né, de educação, né, também não resolve muito, né? Pensando a partir dessa perspectiva. E o Dopinha, que, como eu disse para vocês, que foi muito contestado, quase que esse memorial saiu, ia ser um memorial Centro de Memória com Lisboa, não aconteceu, arrefeceu muito pós-Comissão Nacional da Verdade, os movimentos em relação a isso, e hoje uma família vive lá, né? Inclusive essa foto ali de 2016, instalou uma piscina, né? Contra toda a possibilidade de fazer uma prospecção arqueológica e tudo mais. O Estado e o município de Porto Alegre, com o dinheiro do Estado, ia comprar, ia manter esse espaço, mas o dinheiro não foi passado a tempo, a família desistiu da venda, foi morar lá, né? E hoje é uma casa familiar, né? E aí também temos trabalhado na ideia de uma gestão performativa da memória, pensar nos antimonumentos, nas performances feitas na rua, né? Como agentes também de rememoração, tá? Eu não vou me aprofundar nisso. Aqui tem algumas das minhas referências,